Saudações, meus amigos modelistas e pintores de miniaturas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Figurando. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no Figurando, o canal de impressão 3D e pintura de figuras do blog do Chiquito. E hoje a gente vem com mais um Zero ao Top, mais uma aulinha. Irei ensiná-los o básico, o beabá sobre fatiamento. Você fatiar suas figuras para impressão. Você sabe o que é isso? Não sabe? Nunca ouviu falar? Vai aprender no vídeo de hoje. Se você já sabe, assiste aí, deixa seu like, vê se você aprende alguma coisa nova, vê se você tem alguma coisa nova para ensinar o Chiquito. E hoje a gente vai imprimir nossa Joana, nossa figura que a gente escolheu no vídeo anterior. Vou soltar uma vinheta e volto já. Sejam todos muito bem-vindos à sexta aula, fatiamento de figura. O que é o fatiamento de figura? Você não sabe o que é o fatiamento de figura? Fatiamento de figura é preparar o arquivo para ser executado na sua impressora. Você arrumou o arquivo, você arrumou a impressora, você arrumou a resina. Quem vai fazer tudo isso funcionar é o fatiamento. Por que chama fatiamento? Porque é simples. A impressora 3D, ela na verdade ela é uma impressora 2D. Ela trabalha só em duas dimensões por vez. Aí ela imprime uma camada, sobe um pouquinho, imprime mais uma camada, sobe um pouquinho, imprime mais uma camada, né? Ela imprime camadas 2D repetidamente. Então ela pega essa imagem e fatia. Por isso chama fatiador. É o software que vai pegar o seu arquivo, o seu STL, o seu baixadinho do Telegram, eu sei que você não fez isso, e vai torná-lo um executável para sua impressora. Você vai fazer essa parada funcionar com a sua impressora. Primeira pergunta: qual fatiador eu devo utilizar? Bom, existem dezenas de fatiadores no mercado, tá? E eu não sou um especialista, como vocês sabem, né? Inclusive, esse vídeo aqui eu vou compartilhar muito a minha experiência, tá? Mas tudo que eu tenho de estudo, de aprendizado, eu tenho para executar minhas peças aqui, né? Eu não sou impressor profissional. Então, tem canais aí que vai te dar dicas talvez melhores do que a minha. Eu vou te ensinar o que eu faço aqui geralmente e particularmente tem dado certo, tenho ido numa boa, tá? Mas eu não vou ter, por exemplo, a petulância de cravar qual que é o melhor fatiador que a gente tem hoje, tá? Eu vou te dar 3 dicas de fatiador. A primeira dica de fatiador que eu vou te dar é esse aqui, o Lishi Slicer. É o que eu uso, é o que eu vou usar aqui nos vídeos dessa série. Então, pode ser que, se você estiver seguindo passo a passo, seja interessante você usar o Lishi. Eu migrei para o Lishi já faz algum tempo, gosto, uso. Eu acho ele bem dinâmico, bem tranquilo de usar. Ele tem um lance que eu gosto muito, que ele compartilha os presets das impressoras com outros usuários, então você não precisa se preocupar tanto com regulagens, com configurações. Você coloca a tua impressora, você coloca a tua resina que você está utilizando e a comunidade já te entrega uma configuração com um índice de falha muito baixo. Funciona muito bem para mim, gosto do Lishi. O Lishi ele ainda tem uma peculiaridade e ele trabalha também com impressoras de filamento. Eu não gosto dele trabalhando com as impressoras de filamento. Eu não uso ele na impressora de filamento. Mas, de repente, você quer ter um fatiador só para os dois tipos de impressão, né? O Lishi pode resolver teu problema. Aqui a gente está falando mais resina, né? Estamos focando na impressora de resina. Deixo a minha recomendação, o Lishi, que é o que a gente vai utilizar nos vídeos do canal. Não poderia deixar de falar do Chitubox. O Chitubox é um fatiador muito bom. Usei por muito tempo, tá? Acho ele super válido também. Tem uma galera que nunca saiu do Chitubox, né? E tá tudo bem, né? Baita de um fatiador. A Chitubox não é qualquer um na fila do pão, tá? A Chitubox é uma das empresas criadora das patentes envolvidas na impressão 3D.
né? Então tem uma probabilidade muito grande, por exemplo, da impressora que você usa na sua casa utilizar uma tela de LCD ou algum componente fabricado pela Shoebox, que alguma das patentes desse sistema de impressão pertence a eles, incluindo algumas patentes de fatiamento, né? Algumas patentes de software foram esses caras que inventaram aqui. Gostando ou não da Shoebox, devemos muito a eles. Eu faz um tempo que eu não uso, eu não sei como é que tá todas as funcionalidades do Shoebox, precisaria até dar uma revisitada e ver o que tem de bom nele. Experimenta os dois, vê qual te agrada mais, tá? O Shoebox tem uma coisa legal e é mais fácil com ele você expandir as suas configurações. Então, se você é desses que gostam de calibrar ao máximo, extrair os numerozinhos, tempos, as retrações nos mínimos detalhes, o Shoebox é mais fácil de expandir essas configurações do que no Lixi. O Lixi tem também, mas toda a arquitetura do Lixi é meio que voltada para você ou usar os presets deles ou os presets da comunidade. Dá para fazer também, mas eu acho que no Shoebox é mais fácil de você ser o maker fuçador, que é uma coisa legal. Eu sou maker fuçador na impressora de filamento. De resina eu sou mais de boa, mas fica essa dica aí. Te prometi 3 dicas, vou te dar a terceira dica. A terceira dica é você usar o fatiador da sua impressora. Se você seguiu aquelas dicas que eu te passei lá na aula de impressão, tá com uma Creality, uma Anycubic, uma Pelego, essas marcas mais comuns, essas marcas têm bons fatiadores. O fatiador, por exemplo, da Creality é um fatiador bacaninha. Eu uso o Lixi, mas o fatiador deles é legal. Eu já usei, já experimentei e gostei, mas eu ainda preferi o Lixi. É interessante essa dica porque, primeiro, às vezes você troca o fatiador, mas você está usando uma base estrutural do software. O software é baseado, por exemplo, muito provavelmente no Shoebox. O Shoebox ele dá suporte para muitas tecnologias que as empresas funcionam. E você usar os fatiadores das próprias marcas é o caminho mais seguro que você tem para você conseguir utilizar funções específicas da sua impressora, sabe? Esses fatiadores padrões, eles fazem o que é igual para todas as impressoras, eles fazem muito bem. Mas se a sua impressora tiver algum recurso especial, tipo Wi-Fi, conectar na nuvem, alguma função especial de impressão, de filtragem de ar, alguma coisa assim que demande do seu fatiador, a melhor forma de você extrair essas funcionalidades a mais que o modelo específico da sua impressora tem é utilizando os fatiadores próprios das marcas. A impressora de resina eu meio que abro mão disso, mas na impressão de filamento eu uso muito. O meu fatiador favorito, o melhor fatiador que tem é o Orca, mas eu uso muito o fatiador da própria Creality, que é baseado no Orca, né? Que é baseado no Orca, que é baseado no outro, né? Me fugiu o nome. Mas eu uso o fatiador da Creality, que eu preciso ativar alguns recursos que a minha impressora tem, e só o fatiador da Creality ativa bem. Os outros ativa meio capenga. Mas no de resina não. De resina eu me dou bem com o Lixi e eu vou direto com o Lixi. Fica aí as 3 dicas. Lixi, Shoebox ou usar o da própria marca. Vou abrir o meu Lixi. Aqui ele tá me oferecendo para usar a versão paga. Como eu imprimo pouco, eu não sou um grande imprimidor de coisas, bonita essa palavra, eu me viro com a versão gratuita. Se você pretende utilizar muito, ou se você pretende monetizar com isso daí, eu recomendo que você compre as versões pagas dos aplicativos, porque habilitam alguns recursos que envolvem inclusive economia de resina, fortalecimento de arquivos, essas coisas que é interessante, né? Eu me viro bem com o gratuito porque eu imprimo pouco. Aqui a tela do meu fatiador, essa é a tela inicial dele. Aqui ele me dá acesso a uma biblioteca, também é uma fonte interessante de você achar arquivos STL, né? Geralmente os fatiadores têm, as marcas
A Creality oferece bastante STL, né? Faltou falar isso no último vídeo. Agora já foi, agora deixa. E esse aqui é o início de tudo, né? Eu vou colocar aqui uma figura genérica. O galinho aqui, ó. Isso aqui que a gente tá vendo já é a minha impressora. Tá? Isso aqui é o tanque da minha impressora, com a base, com o FEP da minha impressora. Porque quando eu iniciei no Stubox, eu já vim aqui e configurei a impressora que eu tenho. Se você está usando uma impressora básica, uma impressora comum, ela já vai estar incluída ali no teu banco de dados. Você não precisa fazer configurações muito avançadas, não. Tá? Esse aqui é um galinho genérico. Peguei ele aqui e aqui ele é como ele vai estar organizado na nossa impressora, né? Aqui eu consigo acertar a vista dele, né? Como que eu quero enxergar ele. E na verdade a sua impressora, ela vai trabalhar oposto disso, né? Isso aqui de ponta cabeça. Mas a gente consegue ter uma noção, por exemplo, de quantas coisas cabem aqui, né? Quantos galinhos eu precisaria colocar aqui dentro, né? Aí o fatiador, ele vai te dar algumas funções de movimentação, de giro, né? De você girar a peça nos seus eixos, algo que é muito importante. Eu já vou explicar por quê, tá? O aplicativo, né, te dá configurações de resina para você colocar alguma resina específica, tentar acertar a configuração. Ele ainda tem o software, geralmente eles oferecem alguns recursos, como organizar o setup, organizar o layout, tá? Se você vai precisar pôr suporte ou não, né? O fatiador ele é importante por isso, tá? Vamos esquecer o galinho. Eu já quero pôr as peças da minha figura, tá? Minha figura está aqui e eu tenho tudo isso de peça para colocar, né? Tem aqui variações de cabeça. Então, por exemplo, vamos pôr, se eu só arrastar aqui para dentro do Stubox, a peça já abre, tá vendo? A variação de cabelo aqui é cabelinhos, né? Cabelinhos. Você vê que ele já abriu em vermelho, porque ele já está falando que tem problemas na peça, né? Então é interessante, um bom fatiador também te ajuda a corrigir isso daqui. Deixa eu tirar, eu não sei qual que é a diferença de um para o outro. Aí você já clica aqui, ele já vai preencher os furos, né? Ele já corrige. A pecinha ficou azul, sinal que ela está funcionando bem. Vamos pôr mais um pedaço aqui, um pedaço chamado base. Posso arrastar um monte de coisa de uma vez, ouvindo peça a peça. Eu tô abrindo a peça inteira. Eu vou abrir a versão busto dela. A versão busto vai ter menos coisa para nós, né? Então vamos começar aqui com a base. Deve vir uma base maior, né? Uma base, na verdade, é um plinto. Aí temos as peças separadas. Temos a cabeça careca. Cabeça careca. Vamos arrastar essa aqui pro lado. Ué, não veio exatamente o que eu tava esperando do arquivo, né? Veio a ombreira da armadura. Espero que este arquivo esteja adequado. Essas estão demorando bastante para abrir. Sinal que são peças muito bem modeladas. Aqui veio uma roupinha dela. Tá precisando ser consertada. A gente já conserta. E é uma figura com bastante peças. Eu vou arrastar todas as peças aqui para dentro e vou abrir tudo de uma vez para a gente ficar abrindo uma por uma. Bom, eu descobri que aquele outro arquivo que a gente estava abrindo estava ruim. Sorte que eu tinha outra Joana Dark aqui. A gente vai usar a nossa Joana Dark paralela, né? Eu tô com ela separada aqui, tá vendo? Ela tá toda em pedaços e tá uma figura grandona, tá? Tá uma figura 1:12. Eu até tenho aqui ferramentas para rearranjar isso aqui, mas a figura tá muito grande, simplesmente não cabe na minha impressora. A minha impressora é pequena, tá vendo? Ó, eu organizei e ela ficou umas partes para fora. Então daqui ou a gente faz duas impressões ou tenta dar uma organizada aqui, né? A gente pode diminuir, né? A figura o fatiador permite, a gente consegue reduzir a escala
por exemplo, né? A gente pode fazer uma figura 50%. Você reduz aqui um tamanho aqui e ele acerta tudo, já coloca tudo no lugar. Não, ele está numa escala, essa figura está numa escala 1/12, é uma escala grande, né? Antes de reduzir metade disso daí, talvez vá ficar pequeno demais. O que a gente pode tentar fazer é reordenar a figura, tá? A gente pode, de vez em imprimir a figura deitada, a gente pode imprimir a figura em pé. Se eu pôr esses dois em pé, mais as perninhas e a espada, vamos ver se o próprio... tudo na mesa. Olha lá, já entrou tudo lá. Eu já consigo fazer essa impressão, tá vendo? Qual que é a melhor posição que nós temos para imprimir, tá? Porque a gente tem que colocar os suportes ainda, tá? Então, dicas para você fatiar a sua impressão, tá? Sempre vire para a mesa o lado da figura e vai ter menos importância, tá? O lugar que vai aparecer menos, a parte de baixo, a parte de trás, você sempre vira para a mesa, porque os suportes vão aparecer a partir deles. Quer ver? Eu vou fazer um suporte automático aqui nessa peça para você entender o que é o suporte. Tá vendo? Isso aqui é o suporte e a sua figura precisa disso daqui para sair. O que a gente pode fazer? Vou girar um pouquinho para trás, tá? Aí ele vai apoiar tudo na parte de trás e na parte de baixo. Como que a gente dimensiona isso? Quanto mais alto for a sua impressão, mais tempo de impressão você é, porque as camadas se dão na vertical. Então, quanto mais em pé você deixar a sua figura, mais camadas tem, mais vai demorar a sua impressão. Se você deita a sua impressão, você vai imprimir isso em menos camadas, você vai imprimir isso de maneira mais rápida, tá? Mas também você vai gerar uma área maior que necessite de apoios de suporte, tá? O mais balanceado seria assim, você inclinar as peças mais ou menos nos 50%, tá? 45%, né? Deixar sempre as partes menos nobres virada para trás, né? E tentar pôr um ângulozinho assim, tá? Essa figura aqui eu vou imprimir ela bem em pé assim, né? Para poder caber tudo, eu consegui imprimir de uma vez só, tá? Mas você pode sim querer fazer diferente. Eu vou dar só uma leve inclinadinha aqui para as coisas, os suportes aparecendo tudo na parte de trás. Eu vou mandar o próprio inteligência artificial. Aí ele já está falando que não está cabendo que a bainha da espada aqui. Vamos fazer essa bainha caber. Aí eu vou preparar os suportes, tá? Eu costumo usar suporte médio. Eu costumo, tá? Não estou falando para você usar. As coisas que eu faço geralmente trabalham bem com suporte médio e geralmente o gerador de suporte do próprio Lixi resolve o problema para mim, tá? Então eu não sou tão encanado com isso, mas é um assunto que dá para aprofundar bastantão isso daí. Tá? O que eu costumo fazer? Né? Como que eu vou imprimir essa figura para vocês entenderem? Está analisando, está gerando todos os suportes. Aqui a obra de arte. Tá? O que eu gosto de fazer em relação ao suporte, tá? Eu verifico se está tudo mais ou menos cabendo aqui dentro. As peças maiores, tá? Você selecionar essa base aqui. Eu gosto de usar suporte pesado. Suporte médio funcionaria nela? Funcionaria porque ela não é tão pesada. Mas eu já tive problemas de descolamento, esse tipo de coisa. Então eu gosto de vir e dar uma exagerada nessas coisas maiores. Mania minha, tá? Eu acho que é até exagerado demais. Também gosto de fazer um raft, gosto de fazer uma base zona comum para tudo. Eu tenho esse costume, para mim funciona bem. Também gosto de imprimir as peças todas oca. Imprimir as peças ocas vai gerar para você uma economia de resina e também aumenta a resistência da impressão. Aumenta a resistência da impressão contra empenagem, tá? Isso se você usar
medidas adequadas. Eu geralmente uso essa largura de parede de 2,5 e um preenchimento de 20%. Essa configuração não costuma falhar, tá? E se você vai fazer ela oca, também é interessante que você coloque buracos. Às vezes tem fatiador, por exemplo, o Pro do Lixi, ele já faz uns buracos automáticos para você, tá? Aqui ele não tem, aqui eu tenho que ir no manual, né? Então essas peças maiores que vão ficar muito ocas, eu venho e crio um buraco nelas, tá? Ou depois, simplesmente, quando eu estiver trabalhando essas peças, eu furo. O buraco, o que é o buraco? O buraco é importante para drenar o que sobrar de resina por dentro, tá? O que sobra de resina por dentro pode gerar na sua figura problemas de estourar a resina, tá? Então é interessante fazer furos para você conseguir drenar a resina que fica dentro, porque aquela resina líquida lá dentro racha. Então, inclinação, suportes eu uso geralmente o automático, né? Lógico que tem toda uma configuração de suportes que você pode trabalhar, que melhoram os suportes, deixam as peças mais fáceis de trabalhar e tudo mais. Eu não vou adentrar tanto nisso, mas se você quiser virar um expert nisso, saiba que tem conteúdos e mais conteúdos a respeito disso daqui. Eu estou fazendo o básico, estou fazendo o que eu faria normalmente, tá? Ainda tenho aqui os meus presets, tá? Eu uso um preset tradicional. Eu gosto de usar o anti-aliasing. Às vezes, algumas figuras não fica bom com o anti-aliasing, sabe? A gente só vai saber testando. Mas você vê, minhas impressões são longas, porque eu tô no preset, eu nunca calibrei a fundo assim para extrair velocidade da minha impressora, tá? Saiba que se você calibrar bem a sua impressora, conhecer bem a sua resina, fazer os testes, você consegue abaixar o tempo, né? Coisas que abaixam o tempo da impressora. Você saber exatamente o tempo de cura dessa resina, o quanto de luz você tem que fornecer para essa resina, diminui as suas quantidades, o seu tempo por camada, né? Outra coisa também é você ter um pleno entendimento da resina grudando no FEP, né? Que a impressora encosta no FEP e ela tem que subir, ela tem que desgrudar do filme, ela tem que fazer, sabe? Se você tiver uma resina que não gruda tanto no FEP, ou saber lidar com esse grude, que no próximo vídeo eu vou te dar uma dicasinha para melhorar isso, você diminui a retração, então você diminui o quanto que a impressora tem que subir e descer, tá? E eu também, para não dizer que eu nunca mexi nada, eu também aumento a quantidade de camadas. Então, essa impressora trabalha normalmente com 5 microns, eu imprimo com 3 microns, tá? Eu já fiz testes com a minha impressora, ela vai muito bem até o 2 microns. Por média de 2 microns, aqui aumenta demais a quantidade de camadas, essa impressão ficaria longuíssima, sabe? E não é toda a resina que responde bem a 3 microns, esse númerozinho aqui, 30 microns de espessura, né? 0,03 milímetros. É um número assim que tá certo sempre, resinas diferentes respondem bem a esse número, tá? Outra coisa importante é sempre bom você dar uma checada, tá? Você pode vir aqui nessas barrinhas laterais e tomar cuidado com ilhas, com locais que precisam de suporte e o fatiador não colocou, né? A gente já tem esses modos de visão, tá vendo? Ó, você já consegue antecipar como que vai ser feita a impressão. A impressão, ela sai assim, ó, da sua impressora. Ela vai camada por camada. Tá subindo a camada, tô na camada 500, agora tô chegando na camada 600. É interessante você verificar, bater o olho, ver se você não acha nenhuma ilha, algum lugar assim, a peça começando do nada, sabe? É interessante você ficar de olho nisso. Os fatiadores, eles estão bem espertos em relação a isso, eles não deixam muito acontecer. Se ficasse uma ilha aqui, ele daria um sinal de aviso que tem lugar precisando de suporte, né? Tem dado para
confiar nos fatiadores a respeito disso. Mas sempre dá aquela checada, né? Sempre bota o olho do dono para ver se vai dar tudo certo. A minha impressora tem Wi-Fi, mas eu uso o sistema antigo ainda do pendrive, que o Wi-Fi é muito lenta a transmissão de uma para outra. Então eu vou ter que fatiar isso aqui, vou ter que salvar no pendrive e aí eu transporto para a impressora, tá? Eu gosto desse sistema, tá? Esse sistema é interessante para quem tem, por exemplo, várias impressoras, você consegue o mesmo pendrive passar o arquivo, né? E é mais rápido, é mais rápido. O Wi-Fi demora muito, consigo configurar o Wi-Fi. E agora o pendrive já está lá, vou mandar exportar, ele vai analisar esse arquivo e vai salvar no pendrive o executável, que é um jabazinho que ele faz, né? Estou usando a versão paga, a gente aproveita já, faz o jabá pro cara aqui. Passou o jabazinho, já vou colocar aqui no meu pendrive, esse é um pendrive já com outros arquivos que eu imprimi. Vou colocar aqui, ó, Joana Dark 1.12. Vou mandar salvar, ele vai fazer fatiamento. Isso aqui é como a impressão funciona, é como o seu monitor vai ligar camada por camada. E é isso, o fatiamento é isso. No primeiro momento ele é simples desse jeito, mas você vê, a gente já não conseguiu. A outra figura tava dando problema com o fatiador, sabe? O arquivo tava meio corrompido. Eu vou tentar baixar de novo, né? Ou vou pegar a versão paga, né? Eu gostei mais daquela figura, mas por enquanto vamos imprimir essa. De repente a gente faz com essa mesmo, tá? Dá para complicar mais o fatiamento? Dá para complicar, tem nuances. Aqui eu fui bem básico, eu fui bem por alto, tá? Mas deu para vocês entenderem mais ou menos o processo. Queria ter falado mais coisas aqui, né? Mas deu uns problemas nos vídeos, deu uns problemas no arquivo, acabou demorando tempo demais e a gente tem um outro compromisso além da gravação. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai fazer essa impressão. A gente vai fazer essa impressão, ver o negócio trabalhando, ver o negócio funcionando e ver como que fica depois. Eu vou encerrando por aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal. Fica de olho nas lives, esse é um canal de lives, a gente está sempre por aí, inclusive aqui no Figurando. E termino agradecendo a galera do Apoia-se, os padrinhos do Blog do Chiquito, a galera que acessa aqui o apoia.se/blog do Chiquito, ou clica lá no botãozinho Seja Membro do canal e ajuda o canal do Blog do Chiquito. Daí com um pouquinho por mês a gente consegue manter isso aqui funcionando. Ponto final no vídeo de hoje. Fiquem bem, fiquem em paz. Fatiem suas figuras para serem impressas. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Beijo, turma. Fui!